Olá, muito boa noite e muito bem-vindo a esta nova semana de emissões de Euronews Noite. Foi a quarta vez que Espanha foi às urnas nos últimos 4 anos e o país continua bloqueado. Eleições acentuam bloqueio espanhol. Falta saber quem vai governar num país que viu a extrema-direita disparar nos resultados. A Turquia dá início ao processo de repatriamento de militantes do Daesh, mesmo havendo países da Europa que se recusam a recebê-los. Um spray 100% natural, comestível e substituto do plástico. Esta invenção portuguesa foi premiada em Bruxelas. E começa a corrida aos prémios do cinema europeu na cidade fundadora deste festival. Os holofotes da 7ª arte estão todos apontados para Berlim. Aponte também na agenda a não perder no fim deste jornal. Ainda não foi desta que os espanhóis tiveram uma resposta clara sobre quem vai governar o país. Na verdade, estas eleições tornaram o impasse político ainda mais complexo. Boas noites. Novas eleições, o mesmo vencedor e, sobretudo, o mesmo bloqueio. Na verdade, o dilema político espanhol parece até ter-se agravado. Se os socialistas obtiveram um resultado idêntico ao de abril, com menos 3 assentos, a extrema-direita do Vox alcançou números históricos. 52 deputados, o terceiro partido mais votado a seguir aos populares, com 88 mandatos. O Unidas Podemos continua o trajeto descendente, perdendo 7 lugares. E depois, o colapso dos Cidadãos foi tal que Albert Rivera abandona não só a liderança do partido, como a vida política. Numa Espanha onde o desgaste do eleitorado se tornou um elemento determinante, o voto polarizou-se, deslocando-se para a direita da direita tradicional ou para partidos nacionalistas. Mas Pedro Sánchez assegura que desta vez tem de sair um acordo. O meu compromisso é garantir um sim ou um sim. Vamos conseguir um governo progressista e vamos desbloquear a situação política do país. Lançamos este apelo a todos os partidos políticos, exceto aqueles que se excluem eles mesmos da convivência e têm um discurso de ódio e antidemocrático. A meta dos 176 assentos que dão a maioria parlamentar seria muito simples, com um bloco central, socialistas e populares juntos. Só que dessa forma seria o Vox a assumir o leme da oposição. E isso o PP não aceita. Antes de mais, vamos ser muito exigentes com o Partido Socialista. Vamos ver o que propõe Pedro Sánchez. E depois assumiremos as nossas responsabilidades, porque Espanha não pode continuar bloqueada. Como sempre, há vários cenários em cima da mesa, uma grande coligação de esquerdas, com o apoio dos Cidadãos e do Partido Nacionalista Basco, por exemplo, contornando a esquerda republicana da Catalunha. Qualquer hipótese que se confirme neste momento deixa em aberto uma questão, a da governabilidade de Espanha. Dice que Espanha é um Estado social, democrático, de direito. E depois dos resultados destas eleições espanholas, o presidente do Partido Cidadãos, Albert Rivera, demitiu-se. Anunciou a demissão do cargo e também o abandono da vida política. O Cidadãos foi o partido mais penalizado, com um resultado de 6,8% e agora com apenas 10 representantes no Parlamento. Albert Rivera, de 39 anos, nasceu na Catalunha e fez então esta declaração emotiva de abandono da vida pública, sem direito a perguntas. Recordou ainda o percurso político, já que encabeçou o partido desde que foi fundado em 2006. Segundo os analistas, a número 2 do partido, Inés Arrimadas, poderá ser a próxima líder do Cidadãos. Esta foi a quarta vez que os espanhóis foram às urnas nos últimos 4 anos. Na altura da campanha, o ambiente era de apatia política nas ruas, a falta de acordo entre os políticos tornou-se numa das principais questões dos espanhóis e a história repete-se. É nosso convidado Manuel Terradillos, regionalista espanhol e amplo conhecedor da realidade espanhola. Muito boa noite e bem-vindo, Manu, aqui à edição de Euronews Noite. Boa noite, boas noites. Boa noite. O objetivo era desbloquear o país, mas estas eleições não foram esclarecedoras, como Pedro Sánchez queria. Então, o líder do PSOE vê-se obrigado a fazer alianças. Como é que serão os próximos meses com todas estas movimentações em Espanha?
Pues van a ser complicados porque el tiempo corre y una cosa está clara es que son impensables nuevas elecciones. Afrontar las quintas elecciones de 2015 es algo que nadie quiere, para empezar los votantes porque están cansados y por otro lado también los partidos porque ven precisamente ese cansancio de los votantes. Así que lo que está claro es que se van a explorar todo tipo posible de acuerdos. Hablamos ya de que se han puesto sobre la mesa posibles acuerdos incluso con 6 partidos, acuerdos muy amplios, pero también algo que hasta hace poco no era impensable, que es algún tipo de acuerdo entre Pedro Sánchez y el Partido Socialista y la derecha y el Partido Popular, algo que en las elecciones de abril se descartó totalmente. Y es que, aunque veamos posiblemente que una coalición de gobierno de los dos sea imposible por el coste político que puede tener ese tipo de acuerdo, sí que tal vez se podría llegar también a algún tipo de acuerdo para la investidura, con la abstención del Partido Popular, algo que permita tal vez a Pedro Sánchez ser nombrado presidente del gobierno en España, tener un gobierno y a partir de ahí ya veremos qué tipos de acuerdos se pueden alcanzar, pero al menos sí tener un gobierno con el que empezar a trabajar. Fala-se já que o Parlamento Espanhol é dos parlamentos mais fragmentados desta democracia, com a ascensão de partidos independentistas, de pequenos partidos e também da extrema-direita. O Vox, o partido Vox de extrema-direita, disparou. Como é que está a ser encarada este sucesso do Vox em Espanha? Pues un poco como el Parlamento, fragmentado también. Aquellos que han votado, que lo han hecho como una especie de forma de protesta por los partidos, contra los partidos habituales. Y por el otro lado tenemos los detractores, no hay punto medio. Lo que sí está claro es que va a haber un impacto. Sí que tal vez no sea un impacto a nivel de legislación, porque por el momento nadie se quiere acercar a Vox para negociar nada, pero sí ya hemos visto cómo la forma en la que han llevado la campaña ha hecho que ciertos temas que hasta ahora no se debatían casi en España se han puesto sobre la mesa. Hablamos de inmigración, de euroescepticismo, de los derechos de la mujer. Eran temas que eran prácticamente tabú, que estaban superados y que había cierto acuerdo y que ahora no solo con Vox están sobre la mesa y se vuelven a debatir, sino que además el tono en el que se hace es muy, muy agresivo. Muito obrigada, Manu, pelo teu ponto de vista realista sobre esta realidade que é espanhola. Muito obrigada. Un placer. Morreu dos cofundadores da organização Capacetes Brancos, o grupo de socorristas que dá apoio a civis em regiões controladas pela oposição síria. James Lemessurier foi encontrado morto em Istambul. James Lemessurier, dos fundadores dos Capacetes Brancos, foi encontrado morto perto da casa onde vivia, na cidade turca de Istambul. As autoridades turcas abriram um inquérito à morte, mas não descartam a possibilidade deste cidadão britânico, que ajudou a criar a organização de socorristas que dá apoio a civis sírios vítimas de ataques em localidades dominadas pela oposição do país, ter caído da varanda do seu apartamento. Aos 46 anos, dirigia a organização sem fins lucrativos Mayday Rescue, gestora dos donativos destinados aos Capacetes Brancos. Lemessurier, antigo oficial das Forças Armadas Britânicas e que trabalhou também para a Organização das Nações Unidas, foi acusado há poucos dias pela diplomacia russa de ser espião dos serviços secretos britânicos. Os Capacetes Brancos, acusados por alguns de estarem ao serviço de grupos que lutam contra o regime sírio, receberam nos últimos anos diversos prémios internacionais pelo seu trabalho no terreno e apoio financeiro de países como os Estados Unidos. As autoridades turcas anunciaram que estão a repatriar membros do Daesh para os países de origem. Mas o destino destes antigos militantes é incerto. Há países da Europa que se recusam a recebê-los. A Turquia começou a deportar combatentes do grupo Estado Islâmico para os seus países de origem com a repatriação de um norte-americano para os Estados Unidos. Seguir-se-ão outros 7 para a Alemanha a 14 de novembro. Trata-se de membros do grupo extremista capturados pelos rebeldes curdos, contra quem Ankara lançou uma ofensiva naquela que considera ser uma zona de segurança em território sírio e que acabaram em mãos turcas. Serão cerca de 2.500, maioritariamente cidadãos europeus. Não se sabe exatamente o que acontecerá a estas pessoas, já que países como a Dinamarca, a Alemanha e Reino Unido retiraram a cidadania a algumas delas. As autoridades turcas limitam-se a dizer que foram cumpridos os procedimentos legais. Numa entrevista a um canal de televisão, o chefe da diplomacia holandesa esclarecia que houve cooperação e partilha de informações entre os dois países sobre esta matéria, que não é consensual em termos europeus. Há países que se recusam a receber os referidos combatentes. 1/5 dos cerca de 10.000 terroristas do referido grupo, mantidos em cativeiro na Síria por milícias curdas, são originários de países da Europa. É um spray 100% natural, comestível e substituto do plástico na conservação de alimentos. Foi criado por investigadores portugueses e premiado em Bruxelas no concurso de inovação social da Comissão Europeia.
Um spray que conserva alimentos sem o uso de plástico. A invenção é de uma equipa de cientistas do Politécnico de Bragança, em Portugal. Criaram um líquido inovador, biológico e protagonista de um futuro mais verde. Estas constituições todas destes ingredientes permitem que, ao aplicar-se num alimento, tenha esta funcionalidade de formar-se esta tal película que permite então a conservação dos alimentos ao longo do tempo, sem a utilização efetiva do plástico. O Spray Safe, em português Spray Seguro, valeu um prémio em Bruxelas. Foi um dos 3 vencedores da competição de inovação social lançada pela Comissão Europeia, este ano com o desafio Combater o Plástico. A nossa, como efetivamente remove as películas aderentes, acaba por ser algo completamente diferente e que surpreendeu muito o júri e que nos deu então uma vantagem perante os nossos adversários nesta competição. Os 3 premiados dos 543 candidatos vão receber 50 mil euros para poderem desenvolver a ideia e, quem sabe, torná-la real na prateleira de casa. Em ano de celebrações pela queda do muro, Berlim acolhe os prémios do cinema europeu, um festival que nasceu precisamente nesta cidade. Dor e Glória, de Pedro Almodóvar, e A Favorita, de Yorgos Lanthimos, encabeçam as nomeações. Há pouco mais de 30 anos, faltavam poucos meses para a queda do muro. Um grupo de cineastas lançava em Berlim a primeira edição de um festival para distinguir o que de melhor a Europa fazia no cinema. Agora o evento regressa à capital alemã. As nomeações para a 32ª edição do European Film Awards, os prémios do cinema europeu, foram anunciadas em Sevilha. Mike Downey, vice-presidente da Academia de Cinema Europeu, veio salientar que, mesmo antes do colapso do muro, esta instituição já acolhia todos os países e todos os realizadores da Europa de Leste. Desde que o muro caiu, essa missão de inclusão tem persistido e irá prosseguir até que esta academia continue a existir. No has sido un buen hijo, hijo mío. Dor e Glória, o último filme de Pedro Almodóvar, pelo qual António Banderas foi distinguido em Cannes, é dos mais nomeados. 32 años me ha costado reconciliarme con esta película. Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer? Vivir, supongo. It is important to make new friends in court, is it not? Depois de brilhar nos Oscars, A Favorita, de Yorgos Lanthimos, ocupa também um lugar de destaque na corrida. Come close to Abigail. She is a viper. You're jealous. You must send Abigail away. I do not want to. Let's shoot something. Outras duas estrondosas obras que podem colecionar distinções são J'accuse, de Roman Polanski, e O Traidor, de Marco Bellocchio. No dia 7 de dezembro será revelado o enredo da Academia de Cinema Europeu. Ma perché ti giri giusto ora? Che cose si mettono buone, ma sì. Picciolo, te puoi portare un tabuto. E é tudo neste jornal. Para mais notícias pode sempre consultar o nosso site ou então as nossas redes sociais. Conto consigo na próxima emissão. Boa noite.